Mano, eu senti, mano. Foi Deus que falou comigo, mano. Não tem outra explicação, mano. Cara, é muito difícil pra mim falar isso, mas foi Deus que falou comigo, velho. E eu senti, tá ligado? Eu senti que ele tava me livrando de algo. 13 do 5 e a tão aguardada mensagem chegou, gente. Tá aí. Parabéns, você foi uma das pessoas aprovadas no processo seletivo do Programa de Operação Ferroviária da MRS. E assim que a gente vai começar o vídeo de hoje, falando um pouco desse meu processo de pensar positivo, o meu exercício lá de escrever no caderninho e de gerar energia positiva. Então, o que eu aguardava tanto chegou agora. Esse vídeo é só para dar uma continuidade a 2 vídeos anteriores, quando eu falei um pouco disso, do poder do pensamento positivo, e agora eu estou mostrando para vocês na prática. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Temos um mascote novo aqui em casa. Esse daqui é o Max, gatinho da Ana. O vídeo de hoje é dando continuidade aí no meu autoconhecimento, as coisas que eu tenho aprendido e o que tem melhorado a minha vida. Eu queria falar um pouco de sincronicidade, tá? E o que seria sincronicidade, né? Quando acontece algo na sua vida que você acredita que seja um sinal, algo que o universo de alguma maneira tenta te mostrar, abrir seus olhos para você mudar o seu caminho. E eu passei por alguns fatos na minha vida que me fizeram mudar profundamente o modo como eu pensava da minha vida com relação ao universo, com a minha vida com relação ao espiritual, sabe? Minha vida com relação a essa questão de energia positiva, negativa. Foi um processo que, ele foi acontecendo aos poucos. Não foi simplesmente de um dia para o outro eu mudei de opinião. A questão da mudança, entender como o universo ele tenta nos guiar de certa maneira, comigo foi muito forte. Então, não tinha por que eu não mudar. Cheguei ao ponto de me questionar, cara, mas está acontecendo coincidências demais. Coincidências demais. E até para uma pessoa cética, isso fica muito nítido. E foi assim que eu comecei a mudar. A gente tem mudado aqui nossa casa para usar ela melhor. A gente mostrou um pouco desse no outro vídeo. A gente limpou essa garagem que estava totalmente suja. Tem ainda aqui resto de madeiras. A gente está trabalhando aos poucos aqui. Vamos ver se eu pego agora nesse intervalo que eu não vou trabalhar para dar um gás aqui e mexer nas coisas que tem que ser feito. A primeira delas já precisa dar aquela roçada novamente e para esse terreno ficar bem bonito. Tudo começou mais ou menos 1 ano atrás. Eu trabalhava numa distribuidora de lentes em São Caetano e eu estava voltando para minha casa num dia qualquer, como todos, e um motoboy parou do meu lado, do nada, no farol, não me conhecia. Ele parou do meu lado, olhou para mim e falou: cara, Jesus tem uma mensagem para você. Ele gosta muito de você. E eu olhei aquilo, agradeci a mensagem, né, por educação. Até então eu era uma pessoa totalmente ateia, incrédula de qualquer força de vida espiritual, qualquer tipo de energia. Eu acreditava simplesmente naquilo que meus olhos poderiam ver e nada além disso, nada além do que fosse provado cientificamente. Era uma pessoa bem cética. Enfim, mas esse cara mexeu comigo aquele dia, não por ele ter mandado essa mensagem, mas por ele me fazer lembrar que
já era o segundo motoqueiro que fazia isso comigo. Numa outra oportunidade, um tempo atrás, agora eu não me recordo o tempo, eu lembro de um motoboy encostar em mim e falou assim, cara, não desanima, porque Jesus está contigo e Ele sabe de todas as suas dores. Quando aconteceu da primeira vez, eu respondi obrigado e tal, não dei muita atenção. Mas quando aconteceu a segunda vez, aquilo mexeu muito comigo, porque já não era a primeira, era a segunda, e eu fiquei pensando assim, cara, quantas pessoas param aqui no farol, tinha outros motoboy, ele falou e falar aquilo pra mim. Por que que ele falou aquilo pra mim? E eu tava já num momento da minha vida meio difícil, cheio de dúvidas, cheio de não entendimentos da vida. E, cara, o cara fala aquilo pra mim, eu cheguei aqui em casa e falei assim, cara, vou contar pra minha esposa, porque eu preciso dividir isso com alguém. E foi o que aconteceu. E assim, foi o meu primeiro contato. Só que as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu não entendi tudo de uma só vez. Converso com vocês, eu tô dando uma olhada aqui no terreno e as coisas que eu tenho para fazer. Eu pensei muito se eu ia expor isso na internet ou não, se era certo expor ou não. Eu acabei expondo algumas coisas que aconteceu comigo só no meu Instagram, porque tinha já um pessoal que me acompanhava lá e eu achei que eu tinha que falar e ficar guardando isso que eu vou contar para vocês. Foi muito angustiante, mas eu não sabia a melhor forma de abordar isso, o melhor jeito de estar conversando com vocês sobre isso, para não passar uma mensagem que eu não quero, uma mensagem meia fingida, tipo sensacionalista, meia que demonstrasse que eu queria me aproveitar de alguma maneira disso, e eu tive que levar um tempo para digerir o que aconteceu comigo, para mim poder estar falando assim diretamente com vocês de uma forma mais lúcida, porque no começo foi bem difícil. Pensa que eu era ateu, cético, que nem eu disse para vocês, e acontece algo comigo que transformou minha vida. E eu vou dividir isso com vocês. E a história começou mais ou menos assim. Eu estava numa depressão muito profunda, eu acho que nos piores estágios da minha depressão, e eu percebi realmente eu precisava de ajuda, eu precisava de uma ajuda especializada. Eu fui atrás de um psicólogo. A princípio eu tentei através do Sameca, que é uma iniciativa da Soberana, um coletivo da qual eu acompanho. Eu não digo que eu faço parte, porque eu não faço parte dos membros, mas eu estou sempre acompanhando esse pessoal, e eu não consegui, eu estava sem grana, porque eu estou desempregado, né, até então, e eu não conseguia pagar. Mas aí, conversando com a minha esposa, ela falou com uma amiga nossa aqui perto de casa, e ela conseguiu uma amiga que era terapeuta, e eu falei assim, cara, eu vou falar com ela. Aí eu consegui falar com ela, a gente acertou um valor ali que dava para eu pagar. E só que ali tudo mudou, porque eu já estava com a iniciativa de mudar, eu queria muito sair daquele estágio que eu estava, porque eu estava realmente muito mal. E, cara, a minha terapeuta foi muito boa. A terapia eu já tinha feito muitos anos atrás, quando eu tinha lá meus 20 anos. E, cara, a terapia vai muito da sua identificação com o seu terapeuta, sabe? E a nossa interação foi muito boa, a gente se identificou logo de cara, então eu rapidamente já estava tendo iniciativas para melhorar minha vida. Mas por que eu estou falando disso? Porque aqui foi mais um item da sincronicidade que eu estava falando, algo que eu falei assim, cara, não pode ser coincidência isso, sabe? Isso não pode ser simplesmente uma coincidência, mais uma coincidência, né?
porque vai entrar nessas histórias que rolaram mais pra frente. Então a Sônia, numa das nossas sessões, ela falou de um tal de professor Hélio Couto e tal. Eu não dei muita atenção para o que ela falou. O professor Hélio Couto, ele é um especialista maior aí do Brasil de ressonância harmônica, e até então eu não conhecia. Ela falou esse nome meio do nada assim, na sessão, para meio que para ver o que eu ia achar disso e tudo mais. E eu não dei muita atenção. Mas o que acontece? Passado alguns dias, aconteceu algo inusitado. Eu tava ali na madrugada, tava com insônia, não tô dormindo direito. Eu tô ali na minha madrugada fuçando no YouTube e de repente aparece o quê? Uma chamada do professor Hélio Couto. Uma chamada que ele estava voltando, porque ele ficou um tempão parado, tá? Só para contextualizar aqui. Ele ficou um tempão parado aí de dar suas palestras, e tem pessoas que estão tentando aplicar golpes em cima da ressonância harmônica que ele faz e tudo mais. E ele fez um vídeo meio que voltando depois de muito tempo, assim, colocando a cara, lendo um jornal, mostrando a data para mostrar que era um vídeo atual, que ele estava de volta e tudo mais. Cara, o que acontece? Esse professor Hélio Couto é aqui da minha cidade, eu nunca nem tinha ouvido falar desse cara. Na hora eu escutei isso e falei assim, caramba, mano. E o que me despertou o interesse em clicar no vídeo dele para assistir isso, foi que falou assim, cara, o que o Hélio Couto vem aparecer no meu feed? Eu nunca olhei nada desse cara, e minha terapeuta tinha falado dele. Isso me despertou uma curiosidade, né? E eu falei assim, caramba, vou entrar pra ver, né? Porra, eu aqui na minha madrugada e aparece isso daqui, eu preciso entender o que tá acontecendo, né? E cliquei no vídeo, e foi isso que era a informação do vídeo, né? Ele falando que ele estava de volta e tudo mais. Bem, fechei o vídeo, e daí começou a bombar vários vídeos dele pra mim, né? Posteriormente a esse, porque o algoritmo entendeu que eu assisti aquele vídeo inteiro e começou a me mostrar. Mas ele mostrou um vídeo pra mim de uma palestra dele que se chama Jesus Cristo. Cara, a palestra Jesus Cristo dele é muito boa. E eu peguei e falei assim, vou assistir, né, mano? Deve ser alguma mensagem. Eu já comecei a pensar assim, mano. Eu comecei já a falar assim, cara, tem alguma coisa me circundando aqui para que eu mude de alguma maneira, e eu não sei o que é. E daí eu cliquei e assisti a palestra toda lá dele, falando sobre Jesus Cristo e tudo mais, e daí começou a misturar um pouco da ressonância com o Jesus Cristo. Eu comecei a entender que aquilo, apesar de ser uma ciência também, ele tinha interações religiosas e espirituais, e começou a me despertar um interesse, e eu comecei a acompanhar ele aí pela internet, assim por cima. Mas aí que a história muda e vai ficando cada vez mais interessante. Eu vou dar mais uma caminhada aqui e vou contando aí pra você. Parece que não, mas o terreninho aqui é grande, cara. Tem 1.300 metros. Por se tratar aqui de uma área de preservação, né, de manancial, a gente não pode fazer muitas coisas aqui como num terreno em outra cidade, né? Mas a gente tem bastante espaço aqui, dá para aproveitar muito bem. Eu vou pegar esses dias que eu tô em casa agora e vou dar uma roçada monstra, limpar bem esse terreno, juntar essas folhas aqui para jogar aqui na minha composteira. Comecei a fazer um tempão atrás, e vamos ver como que ela já tá, hein? Já deve ter uma terra bem boa aí. E passado alguns dias que eu tava assistindo alguns vídeos ali do Hélio Couto, eu tive um sonho, cara. Eu tive um sonho, mas foi um sonho muito real. Algo que eu nunca tinha sonhado assim na minha vida. Foi um sonho, cara, que me fez mudar completamente. A partir dali eu já não era mais a mesma pessoa. E eu vou contar esse sonho pra vocês. Então, era um sonho que eu estava num lugar que tinha uma luz, mas uma luz muito forte, daquelas que meio que ofusca seus olhos. Eu não lembro o lugar que eu estava exatamente, mas tinha um carro nesse lugar. Um carro. E o carro era como se fosse uma Mercedes dos anos 90 ali, aquelas Mercedes mais antigas, e ela tinha a cor vinho do Monza, sabe? O Monza, carro brasileiro. E, cara, no meio dessa luz toda, a porta desse carro traseira se abriu.
Quando ela se abriu, era quem que estava lá dentro? O professor Hélio Couto. E ele me deu a mão, ele esticou a mão para mim. E eu fiquei, cara, mas eu já vi as aulas dele. Cara, ele fala umas coisas, será que isso não... Ele não vai me hipnotizar e não sei o que. Cara, mas era uma briga interna na minha cabeça entre eu acreditar ou não acreditar. Eu acreditar ou não acreditar. E, cara, essa luz me refletia, tipo, a Jesus. Aquela coisa da assunção, né, de Jesus, subir aos céus, era uma luz naquele sentido, igual de filme, assim. Só que eu tinha muito medo, muito medo. E eu fui esticando a mão para ele, assim, e ele esticando a mão para mim, para me pegar. E, cara, na hora que ele ia relar na minha mão, eu dei um grito, e aí minha esposa acordou e me acordou. E eu falei, cara, que louco. Contei pra ela o sonho ali na hora, voltei a dormir, meio, caralho, que loucura, que não sei o que e tal. A partir daí minha vida mudou. Eu comecei a sentir uma vontade, olha como a história é maluca, né, mano? Eu comecei a sentir vontade de ir na missa, e daí chegou o final de semana, eu falei assim, mano, eu quero ir na missa, eu vou ir na missa, tô sentindo que eu tenho que ir na missa. E daí eu fui pra missa. E aí já vem minha terceira sincronicidade. Cara, eu cheguei nessa missa numa igrejinha que tem aqui perto, aqui em Ribeirão Pires. É uma igreja bem pequenininha, parece uma capelinha assim. Ela nunca tá muito cheia. E lá não tem um padre fixo, né? Todo final de semana é um diácono novo, ou alguém da comunidade que faz a missa e tal. E nesse primeiro dia que eu fui, eu escutei tanta coisa ali do padre que me tocava, mas o que chama mais atenção foi o fato que ele começou a falar assim, uma espécie de, falou assim, cara, não desista, não é porque você tem uma faculdade que você tem que se achar superior aos outros, não é porque você tem faculdade, uma pós-graduação que você vai achar que sua vida tá resolvida. E, cara, eu olhei pro lado, assim, durante a missa, e eu falei assim, cara, não é pra outra pessoa isso é pra mim. Porque eu olhava pras pessoas ao redor, e eu reparei que eu falei assim, cara, não é pra essas pessoas que ele tá falando, é pra mim. E a partir dali, eu falei assim, mano, eu não sou mais ateu. Deus falou comigo mais uma vez, e eu vou mudar. Eu não sou mais ateu, eu acho que as coisas não acontecem assim por acaso, mano. Já aconteceu várias coisas por acaso na minha vida, eu ia falar assim, mas essa? Eu falava assim, não é, mano. Eu acho que, até pra quem é cético, sabe, coincidências têm limite. Coincidências têm limites, e eu cheguei no meu limite. Só que ali não foi o principal limite. O principal limite, quando eu realmente mudei, e eu falei assim, cara, esse mundo é totalmente diferente do que eu imaginava, esse mundo, cara, tem coisas que a gente não faz ideia, esse mundo tem uma energia que a gente sequer sabe como ela funciona, mas ela tá aí. E daí foi o que aconteceu, a minha quarta sincronicidade, e eu vou contar para vocês. Bem, agora eu vou contar para vocês a minha quarta sincronicidade, que eu digo que foi o meu primeiro contato, assim, direto com o todo. Na verdade, eu não vou nem contar aqui para vocês, eu vou colocar o vídeo original, porque isso daí aconteceu no dia 6 de março, e eu divulguei isso só no meu Instagram, na parte de canais fechado, para as pequenas pessoas que me acompanhavam. E para não se perder na história, porque é difícil aqui ficar gravando e contando, eu vou pegar o vídeo bruto e vou colocar aqui para vocês, e a partir daí vocês tomam suas próprias decisões, seus entendimentos, cada um pode interpretar da maneira que quiser. Eu estou simplesmente colocando aqui a minha visão, o que aconteceu comigo, e eu espero que isso chegue para as pessoas que precisam, que estão sem fé, que estão precisando de algum acolhimento, e para que não se sintam sozinhas,
porque na hora certa, quando você mais precisar, ele vai estar lá contigo. Salve, meus amigos, talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu vou fazer em toda a minha vida. Quem está me acompanhando aí, já faz uns dias que eu venho postando constantemente e eu vou explicando aí o que está rolando na minha vida, o que passa pela minha cabeça e, cara, tudo que vem ali na hora, o que eu passo no dia, as experiências que eu vou tendo. E eu tenho tido algumas experiências, eu não sei como dizer isso, cara, porque, mano, até pouco tempo atrás eu era ateu, tá ligado? Nem em Deus acreditava. E, mano, é muito difícil, muito. Enfim, já faz alguns dias que eu venho sentindo algumas coisas, algumas provas, tenho ido na missa, tenho me feito bem, tem me ajudado. Eu tenho falado muito sobre a energia positiva que a gente carrega, que isso ajuda contra as energias negativas e tal. Mas hoje eu tive uma prova, mais do que uma prova, eu tive uma experiência que, cara, de longe é a coisa parece mais absurda que eu já tive na minha vida. Mas eu tava fazendo uma viagem, uma corrida normal, e eu tava em Diadema, numa região bem feia, que chama Eldorado. É uma região que é bem afastada. E eu recebi uma chamada e fui atrás dessa chamada. Essa chamada era para pegar lá do Eldorado e trazer até Piraporinha. E quando eu cheguei lá, antes disso a moça já estava me mandando mensagem falando que estava atrasada, que se eu ia mesmo, se eu não ia cancelar a corrida. E o que acontece, eu peguei e fui. Falei, não, eu tô a caminho, só que eu estava longe, eu estava cerca de 6 km do lugar. E eu fui para lá. Chegando lá, ela começou a me acelerar, falou que estava com pressa, que se eu podia ir rápido e tudo mais. E eu falei, não, tranquilo, eu acelero um pouquinho mais aí para te ajudar. E ela subiu na moto, começou a andar comigo e ela começou a querer editar o caminho. Na hora eu não me liguei e falei, não, se seu caminho é mais rápido, porque acontece mesmo, às vezes o passageiro fala e você acaba economizando. E eu falei, não, beleza, vamos aí. E eu peguei e comecei a seguir o caminho dela. Eu comecei a seguir o caminho dela, só que eu olhei pro marcador e eu percebi que não estava diminuindo, estava aumentando a distância. Eu estava indo pro lado ao contrário. E quando chegou numa rua, que era tipo uma subida, era uma contramão, e ela queria que eu subisse na contramão de qualquer jeito. E eu falei, não, eu não vou subir na contramão. Eu falei, depois fica registrado aqui no meu caminho. Cara, foi nessa hora eu senti uma força, mano. Mano, eu senti uma força, mano. Uma coisa dentro do meu peito, mano. Mandando eu voltar, velho. Mandando eu voltar muito. E, cara, eu sem hesitar, eu falei assim, não, eu vou. Eu sempre tive essas intuições, sabe? Mas hoje foi diferente, era muito forte. E eu saí de lá e comecei a voltar. Essa mulher começou a ficar doida, gritar, tá ligado? No meio do caminho. E daí na hora que eu cheguei numa rua que era mais movimentada, eu parei e falei, mano, eu não vou te levar mais. Eu não vou te levar mais. Você não quer seguir o caminho aqui e eu vou cancelar a viagem. Eu fui e cancelei. Ela saiu, começou a me xingar, chamou de pau no cu algumas vezes, alto, catou, tacou meu capacete no chão e subiu essa rua pela contramão, tá ligado? Eu saí de lá e voltei pra minha casa. Voltei pra minha casa não, eu saí de lá e falei, mano, eu preciso sair desse lugar, eu ia ser assaltado. Na minha cabeça eu ia ser assaltado e eles iam, sei lá, me sequestrar, não sei o que ia acontecer. Eu só sei que eu senti essa coisa muito forte e fez eu sair de lá, mano. Eu saí de lá, quando eu tava chegando próximo da Piraporinha, onde era essa viagem, apareceu uma outra viagem. E daí eu peguei essa viagem, levei essa garota e quando eu chegou lá no lugar dela, eu vi que minha conta tava bloqueada. Aí eu fui entender por que tava bloqueada minha conta, daí eu falei, ela me denunciou. Só que quando essa doida desceu a primeira vez, eu já negativei ela e bloqueei ela. Falei, essa pessoa não vai me passar mais, até então não tinha nada. Beleza. Cheguei aqui, mano, eu falei, mano, eu senti, mano, foi Deus que falou comigo, mano. Não tem outra explicação, mano. Cara, é muito difícil pra mim falar isso, mas foi Deus que falou comigo, velho. E eu senti, tá ligado? Eu senti que ele tava me livrando de algo, mano.
E depois aqui eu entrei no Google e fui olhar no Google Maps, tá ligado? Olhar seu trajeto. E olhei lá e, tipo, o caminho não tinha nada a ver. Eu tava indo pra um lugar que era meio que isolado, tá ligado? Eu ia ficar preso lá, ia acontecer alguma coisa. Mas, cara, essa energia, Cara, Deus me salvou hoje. E como eu tenho compartilhado muito aqui, eu fiquei na dúvida se eu fazia isso ou não, mas, cara, eu preciso falar. Foi isso que aconteceu comigo hoje, mano. Eu precisava falar. Cara, eu não vou fazer reels, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar isso aqui no Stories ou só aqui na parte fechada. Quem quiser saber mais de alguma coisa, falar comigo. Só sei que eu cheguei aqui, eu fui atrás de todas as minhas coisas que eu tinha, de pessoas que já me deram ao longo da minha vida. Eu tenho esse crucifixo aqui que o Antônio que me deu. E essa oração do Pai Nosso que minha mãe me deu. Eu abençoei isso aqui hoje com um credo. E cara, é isso. Eu precisava dividir isso com alguém, eu precisava dividir isso com vocês. Eu precisava me desabafar, eu não sei como fazer. Eu tô perdido, velho. Tô perdido. Foda. Valeu, gente. Obrigado. Não sei se devia fazer isso ou não, mas tá aí, tá feito, tá compartilhado. Essa foi minha experiência de hoje, mano. É isso aí. Fiquem com Deus. Passado aqueles dias eu fiquei um período sem trabalhar, eu não consegui trabalhar, eu fiquei bem mal, eu fiquei bem abalado, eu fiquei com medo, coisas que eu nunca tive. Eu sempre gostei de trabalhar de motoboy, eu sempre gostei de estar na rua, eu sempre gostei de fazer essa atividade. Com todos os defeitos que ela tem, ela ainda tinha um pouquinho de prazer, que era o poder de rodar com a minha moto por aí, conhecendo a cidade, vários lugares. E depois, passado alguns dias ali, eu meio que me reestabeleci, eu tive forças e voltei para a rua novamente. E daí o que aconteceu? Saí daqui, eu costumava sair daqui 5h30 da manhã. 5h30 da manhã eu já estava aqui com o meu app ligado para pegar a galera para ir trabalhar. E cara, saí daqui 5h30 e nada de bater chamada, nada de bater chamada. E quando foi umas 6 e pouco, eu falei assim, nossa, hoje tá demorando tanto, né? Que geralmente eu já pego aqui da estrada, antes mesmo de chegar ali em Ribeirão Pires, eu já tô com o passageiro. E nesse dia não chegava, eu fui bater lá em Mauá e nada de chegar. E daí eu comecei a mexer no meu celular. E daí eu percebi que não estava funcionando o GPS. O GPS dele parou de funcionar. Aí eu tentei o Maps, não funcionava. Eu tentei o Waze, não funcionava. O aplicativo da 99 não funcionava. O aplicativo da Uber não funcionava. E daí eu falei assim, caramba, mano. Hoje que eu voltei, já fiquei mais de uma semana em casa, não consegui trabalhar, tô precisando de dinheiro, preciso fazer dinheiro. E essa merda não funciona, o que eu vou fazer, tal, desliguei o celular, liguei novamente e nada. Desliguei o GPS, liguei novamente e nada, aí resolvi vir pra casa. Postei até no meu Instagram falando assim, porra, mano, hoje que eu voltei os apps aqui estão com um problema. Até então, na minha cabeça, aquilo ali era problema do app, não era problema meu. Depois eu entendi que era o problema do celular, não era meu. Enfim, quando eu cheguei em casa e consultei aqui o celular da minha esposa, o dela tá funcionando normalmente, meu aplicativo voltou a funcionar. Por sorte eu tinha tirado uns prints, olhei aqueles prints, falei, caramba, olha aí, Juliana, o bagulho não tá funcionando. E, cara, ali foi meu último dia que eu saí para trabalhar de Uber. Porque, mais uma vez, eu entendi que o universo estava querendo me tirar daquele caminho. Ele não queria que eu fosse mais pra rua de algum motivo, eu não sei porquê, sabe? Uns dias antes, olha, até esqueci aqui, uns dias antes eu fui sair da estrada para entrar pra minha rua aqui, que é uma rua de terra, meu pneu tava furado, eu não percebi, tomei um capote besta e caí, minha moto ficou quebrada uns dias. Eu tinha até esquecido desse detalhe. E por último foi esse da falta de sinal do GPS. E dali eu falei assim, cara, não é pra mim ir mais pra rua. E a partir dali eu não fui mais. E daí eu entrei
numa busca de, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E daí apareceu um concurso para mudar de profissão, para trabalhar aqui na região onde eu moro, na MRS, que é 2 vídeos para trás, onde eu explico isso para vocês. Vou deixar o card aqui no final do vídeo, para quem tenha interesse de saber. Bem, gente, eu acho que é isso. A história que eu queria contar essa semana seria essa. Eu não consegui gravar algo mais elaborado, pensado, porque minha cabeça está muito cheia. Eu fiquei participando desse processo seletivo aí, e eu estava preso nisso, porque eu não podia tomar nenhuma iniciativa, eu não queria voltar mais para a rua, porque eu senti que, de alguma forma, o universo me tirou da rua, ele não quer que eu vou trabalhar de Uber. Vocês podem rir disso, podem fazer chacota, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu senti, e só eu sei o contato que eu tive, que eu digo que é com Deus, que é com todo, e o universo fala através dele também. Aliás, o universo fala com a gente intercedendo ao todo. É isso que eu acredito. Então eu saí da rua. Bem, é isso, gente. Então, como no começo do vídeo eu mostrei aí pra vocês, eu passei nesse concurso. É um Senai, são 3 meses de curso focado para aprender uma profissão nova, algo que eu queria para trabalhar no ambiente externo. Não queria voltar pro escritório como eu trabalhava antes. Podem criticar, podem... Cara, é questão de gosto. Eu não tô mais aqui nessa vida por dinheiro, sabe? O dinheiro vai ser uma consequência de tudo que eu fizer aqui, mas ele não é mais o sentido da minha vida como ele já foi durante um tempo. E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu peço desculpa aí só que não deu para fazer algo mais elaborado, porque eu realmente estava com a minha cabeça focada em outras coisas, mas eu só quero seguir com o meu compromisso de postar 1, 2 vídeos por semana aqui no YouTube para vocês. Beleza? Muito obrigado, gente. Espero que esse vídeo faça vocês refletir de alguma maneira. Nada é tão certo que a gente não possa mudar. Eu, há 3 meses atrás, mais ou menos, era ateu. Hoje eu sou uma pessoa que não sou mais ateia. Hoje eu acredito no universo, eu acredito em Deus. Algumas coisas das religiões eu gosto também. Eu não vou ser uma pessoa religiosa porque não é muito da minha praia, mas eu gosto sim de algumas coisas da igreja. Eu gosto de ir na missa, por exemplo, mas não vou ser um católico fiel. Eu vou continuar tendo minha espiritualidade do meu jeito. Foi assim que Deus falou comigo, e eu acho que esse portal entre eu e ele agora está aberto, e eu posso falar com ele de qualquer maneira que ele vai me entender, assim como ele tentou falar comigo de várias formas e um dia ele tocou meu coração. Beleza, gente? É isso aí, bom resto de semana para vocês e até a próxima.